Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje sobre a mentalidade que pode virar o jogo aí do seu laboratório. Eu sou a Janaína Padovani, especialista em gestão de laboratório, e toda semana a gente está aqui para bater um papo sobre gestão e muito mais, né? E eu, juntamente com meu esposo, Eric Padovani. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia para a gente bater o nosso papo aqui. Hoje é um papo bem gostoso, né? Que é sobre Adoro, né? mentalidade, né? Adoro. Já dando o spoiler aqui, foi o que mudou a nossa vida, né? A mudança da mentalidade, né? É Qual seria aí? verdade. Qual que é a mentalidade que você precisa, né? Às vezes a Uhum, gente tem que se fazer essa pergunta, né? O que que exato. precisa ser mudado para mudar a nossa vida mesmo, para mudar nosso laboratório, para mudar a empresa como um todo. É, exatamente. Porque, na verdade, a empresa é o reflexo do dono. Por mais que doa ouvir isso, mas se você tem uma empresa bagunçada, se você tem uma empresa que não está muito legal, ela é teu reflexo, né? Uhum. Então vamos lá. Mentalidade. O que que você tem a dizer para nós sobre mentalidade, sobre os laboratórios de sucesso? O que que eles fizeram de diferente? Ah, eu acho que eu vou jogar essa bola para você, porque eu comecei Tá. a discorrer aqui, né? Mas vou deixar você falar um pouquinho hoje e depois eu entro com a parte mais teórica do negócio, sei lá. Fala aí, o que que você acredita que mudou para você? Qual que foi a Tá. virada de chave que você acredita que teve A virada de na sua chave na vida? minha vida profissional foi quando eu abri meus olhos para sair de dentro da minha sala. Essa que foi a história. Porque assim, a gente está tão focado no nosso dia a dia de fazer sempre a mesma coisa, 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 que chegou um dia que eu estava cansado de fazer sempre a mesma coisa e mesmo que eu buscasse alguma coisa diferente ali na internet, a gente estava ainda no começo do Facebook, nem existia Instagram ainda, e aí eu comecei a abrir os olhos para coisas que aconteciam ao redor de mim. Eu sempre participei de congressos, de cursos e tudo mais, mas nessa época, em específico ali, 2011, 2012, eu estava muito focado em trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tinha duas filhas recém-nascidas, né? Praticamente, uma com um aninho e a outra tinha acabado de nascer. E aí, pensando em trabalhar, 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 né? A gente pensa sempre em trabalhar mais para ganhar mais, para fazer mais, e na verdade a gente tem que fazer diferente, não fazer mais, né? E aí foi quando deu aquele estalo, eu falei assim, eu preciso ver coisa diferente. Eu estou fazendo a mesma coisa todo dia e isso não está me agradando. E aí eu lembro que na época foi quando eu tenho um grande amigo, Juliano Vasconcelos, né, de São José do Rio Preto, e aí eu liguei para ele e falei, Ju, cara, preciso ver alguma coisa diferente. Eu vou aí no seu laboratório, eu vou ficar um dia aí vendo você trabalhar. E nesse dia ele falou assim, nossa, Ericão, quando é que você vem? Eu falei assim, sexta-feira seria bom para você? Ele falou, cara, eu tenho um negócio para te mostrar, cara. Eu comecei a fazer um curso aqui de dentro gengival. Dá uma olhada aqui, me mandou umas fotinhas assim, eu vi, eu falei, nossa, Ju, é isso aí, cara, eu preciso ver coisa diferente. Aí ele falou, então vem aqui sexta-feira. Na sexta-feira daquela mesma semana, eu fui para lá, para São José do Rio Preto, e sentei com ele, e comecei a bater papo com ele, ver ele trabalhar e vendo como ele produzia aquelas peças dentro de gengivais, né? Aquilo para mim assim abriu a minha mente para um negócio que a partir daquele dia eu falei assim, é isso que eu quero, porque eu entendi que fazer prótese não era só fazer dente, então eu queria devolver aquilo que o paciente tinha perdido. Assim, até mais porque eu já era protético há muito tempo e recém-formado, assim, 5 anos que eu era formado em odontologia. Então eu queria promover algo diferente. Quando eu vi isso daí, eu fui atrás de conhecimento. E assim, nos primeiros cursos que eu comecei a buscar e entender como fazer aquilo diferente, e não olhar o modelo de gesso como se fosse
só uma pedra ali, mas sim um paciente atrás daquilo, uma vida sendo restaurada, meus trabalhos começaram a mudar. E mudando o meu trabalho, o mercado percebeu. Então, o próprio mercado já começou a me olhar diferente. Então, começaram a valorizar meu trabalho começou a ganhar um pouco mais de visão dentro do mercado que eu já estava, e aos poucos meu nome foi pipocando de um cliente para o outro, assim, na verdade, eu digo para vocês que eu nem fiz muito propaganda, né, mano? O boca a boca dos clientes foram levando meu nome cada vez mais para frente. Então, a mudança na minha cabeça foi mais importante do que atitudes em si, manuais. Foi o momento em que eu fui buscar algo diferente, ver algo diferente, já abriu uma porta de um novo mundo para mim. Eu também, na época, a gente tinha um laboratório na nossa cidade lá, o CRO pegava muito pesado em relação à propaganda e tudo mais, então a gente acabava nem trabalhando com divulgação e nada, né? Porque era bem pesado mesmo. Nem o nome do laboratório não podia ter, né, na frente. Então a gente não tinha mesmo essa parte de divulgação e tudo mais. Mas aí tem um ponto importante que eu até tinha anotado aqui, porque de uma relação da mentalidade, porque muitos vê o outro laboratório, né, o concorrente, como um inimigo, né? E Sim. você acabou pedindo, né, uma ajuda, assim, você acabou perguntando para um outro dono de um laboratório, teoricamente. Tudo bem que, né, na época, vamos dizer, não são iguais, né, não são concorrentes direto, mas é uma outra visão, assim, de mentalidade que eu acho que a gente precisa prestar atenção, que o teu concorrente, ele não precisa ser o seu inimigo, né? O seu É, concorrente, de repente, ele pode ser um parceiro para você. E enxergar isso como uma parceria, né? A gente sabe que tem uns que não dá, que é melhor ficar longe. Mas tem muita gente legal, muita gente boa, assim, sim, que dá sim. para trocar ideia, trocar experiência, e mesmo inserido, de repente, na mesma cidade ou, né, no mesmo ramo, que é a prótese odontológica, no caso, mesmo assim, dá para realmente trocar experiências, né? Eu lembro que quando eu comecei a dar curso, uma pessoa falou assim para mim, nossa, mas você vai começar a ensinar as coisas assim, você tá fortalecendo seus concorrentes? Foi a mesma E coisa que quando eu é, comecei a dar curso também. e Mesma história. o que que eu respondi? Eu quero sim, eu quero que todo mundo saiba e me saiba muito bem, porque se a pessoa conseguir saber como calcular o preço certo, conseguir saber como que é administrar um laboratório de verdade, ela não vai fazer essas loucuras, muitas loucuras aí com o preço, por exemplo, que todo mundo É, reclama também, que entra nessa guerra de preço e tudo mais. Então, quando a gente começa a compartilhar o que a gente sabe para os outros crescerem também junto, isso também traz uma forma positiva para nós, porque a gente está meio que nadando na mesma praia, vamos todo mundo nadar junto, né? O problema é que muitos não sabem, aí acaba realmente ficando no mar, uns dá abraçada, os outros só querem surfar, e aí acaba acontecendo. Isso também é do mercado mesmo, né? A gente não vai conseguir fazer com que todo mundo pense igual, isso que é o grande bom também, né, do mundo, né, cada um tem sua opinião e tudo mais, mas se capacitar para tal coisa, isso é muito importante, né, a gente precisa sempre estar aberto para se capacitar, né. E eu lembrei também de um livro, agora eu não vou lembrar exatamente o nome da autora, mas ela fala, né, do mindset e ela diz exatamente sobre isso, de mindset crescimento e o fixo. Você lembra? Você chegou a ler esse livro também, amor? não lembro disso. Não lembro disso. Mas você deve ter visto Exatamente assim, alguma eu devo coisa, ter visto. porque o que Não, ela falava muito, recordemos aí. e era muito interessante que quando eu li esse livro, estava bem no começo, assim, lá da minha gestão, de pegar, né, de tomar conta mesmo do laboratório, e a gente tinha bastante colaborador e tudo mais, e eu consegui, assim, fazer
um diagrama assim e colocar até os colaboradores, cada um num papel, assim, meio que fazer um organograma ali. Foi muito interessante, porque quando a gente começa a estudar bastante, assim, entender sobre pessoas principalmente, não que a gente vai rotular, só que fica mais fácil você lidar com a outra pessoa. Então fica Sim, sim. mais fácil você também tirar o melhor daquela pessoa, sabendo como que ela é, né? E eu lembro muito, assim, também desse livro específico, porque ela fala assim, Ó, o Jun o, falou aqui, ó, da Carol Dweck. ah, é verdade, Dilma, é isso mesmo. E ela fala muito disso, fala assim, porque tem aquelas pessoas que pensam assim, é meio que, como a gente brinca, né? Ah, nasci assim, vou morrer assim. Não muda. A pessoa, ela pensa assim, por exemplo, aqui na minha cidade é assim, não tá assim mesmo, que eu não consigo encontrar cliente, ou que, meus clientes não pagam mesmo, não consigo encontrar mão de obra. E, então, assim, ela pôs isso assim como verdade na cabeça dela e acabou. Para ela não. É... E aí ela sabe, eu faturo lá 5 mil, 10 mil por mês, tá bom, é assim mesmo e tá certo. Esse é aquelas pessoas que têm esse mindset mais fixo, ela não consegue pensar muito para frente, sabe? E Uhum. tem as pessoas que têm um mindset de crescimento, que aí, mediante isso, ela já pergunta assim, mas peraí, como é que eu vou fazer? Já que não tem cliente aqui na minha cidade, como é que eu posso fazer para conseguir clientes lá fora? Então, na época, eu enquadrei o Eric, é claro, né, também no negócio, e você tem muito dessa mentalidade de crescimento, né, porque você sempre está buscando Sim, alternativas, né, e isso é o tempo todo. importantíssimo para o empreendedor, né, porque a gente vai ter obstáculo e vai ter desafios todos os dias. A gente está aí na sequência, né, das lives dos desafios do dia a dia do laboratório. E realmente, então, para você pensar, para você fazer a sua empresa crescer, você precisa saber que vai ter que ir atrás de soluções, de outras possibilidades, de N possibilidades, né? E não é rápido, né? As pessoas pensam que Aham. vou fazer algo diferente aqui, vou esperar o resultado, mês que vem já. Não, não é assim não, gente. Isso que eu estou dizendo, que eu fui atrás de conhecimento, tudo. Essa visita no Juliano foi em 2012. A mudança veio começar a acontecer de 2013 para 2014. Então teve um ano que eu fui buscando conhecimento, mudando meu trabalho, mudando a qualidade do meu trabalho, a maneira de eu trabalhar, para depois de um ano e tanto começar a colher os frutos disso. Aí você fala, mas é um ano. Mas se você não começar hoje, você nunca vai começar, né? Hoje eu estava vendo até um podcast e eu comecei a pensar sobre isso, porque é um cara do Brasil, talvez todo mundo conheça, ele tem uma marca de leite vegetal, né, que agora está na moda, os leites vegetais, que chama da Tal Castanha. Acho que todo mundo já deve ter visto por aí nos mercados, a Tal Castanha. E fez um baita sucesso, né? E ele estava falando no podcast que foi há 2 dias atrás contando a história. E ele lançou esse leite vegetal em 2015. E o leite foi fazer sucesso em 2019. E hoje nós estamos em 2025, agora que ele apareceu num podcast que ele fatura milhões, milhões. Então, assim, uma hora você tem que começar. É esse que é o grande problema. Uma hora você tem que começar. Vai demorar, dar resultado? Às vezes demora, às vezes vem rápido, mas se você não começar hoje, você não começa. A história é essa. Se não começar hoje, não começa. Nunca, nunca vai ter o momento exato de começar. O momento exato é agora. É, por isso que é importante ter a visão do que você quer fazer com a tua empresa. Para começar, né? Tem gente aí que eu tenho certeza que não fala que tem uma empresa, né? É, Não tem isso como, não, eu trabalho sozinho, eu sou protético, eu trabalho sozinho, então. Não, você trabalha sozinho, mas você tem uma empresa. É a lógico. sua empresa. E se até agora você não falava que você tinha uma empresa, a partir de agora você começa a falar que você tem uma empresa. E começa a agir como um dono de uma empresa, né? Porque a gente às vezes dá aquela. Travou? A gente dá aquelas é, pequenez nas coisas, nem sei
como é que fala? Diminui um pouco as coisas. Pequenada. Diminui um pouco as coisas e convenhamos, gente, a gente tem que começar a olhar como, como foi desafiador chegar até aqui, porque por mais que cada um tem sua jornada aqui, cada um da gente que está aqui tem a jornada. Então, às vezes vocês olham assim, hoje, alguns podem olhar a gente, porque pro Eric foi fácil, porque o Eric era dentista, porque a Janaína já tinha empresa, ou sei lá, né? Porque Qualquer agora desculpa, né? começa Qualquer assim, desculpa cabe. parece que fazer com a jornada do outro fique, para ele era mais fácil para poder meio que dar uma liberada, né? Que de repente você não quer fazer exatamente o que a gente fez ou o que tem que ser feito, na verdade, para também chegar numa jornada e lá no fim realmente ter um laboratório de sucesso, ter uma resposta positiva que a gente vai plantando e lá na frente a gente colhe tudo. E aí, eu queria trazer para vocês o seguinte: por que é tão importante a gente ter uma visão de futuro, uma visão de onde você quer levar a sua empresa? Lembra que quem estava aqui na última live, a gente estava falando. Tem pessoas que querem trabalhar sozinha, tá tudo bem, mas é uma decisão, é uma escolha. Então você faz uma escolha, todas as escolhas têm a consequência. Não, eu quero ter uma empresa, eu quero ter 5 colaboradores. Eu no máximo 10. Eu quero ter 20. Então, quer dizer, cada um vai ter uma escolha. E Exato. com as escolhas vêm as consequências. Então, convenhamos, você tem um laboratório com 5 colaboradores, você vai ter 5 pessoas para gerir. Você tem com 20, você vai ter 20 pessoas. O faturamento também vai ter um faturamento aqui, um faturamento lá. Então, com tudo, vem. E aí, se você não tem uma mentalidade forte, não tem uma mentalidade boa para aguentar, às vezes você nem sabe para onde vai levar e o laboratório começa a crescer muito rápido. Só que aí você não fez uma estrutura muito boa. E aí, quando você chega lá na frente, você vê aqueles laboratórios que é grande, que na verdade tem um faturamento legal, tem até um lucro legal, mas totalmente bagunçado, desorganizado, e a pessoa, o dono mesmo, não sabe nem o que está acontecendo lá dentro, só foi contratando gente para colocando lá para trabalhar, nem sabe exatamente o que cada um faz, nem ele sabe exatamente o que ele está fazendo ali, né? Ele só está ali, só realmente na bancada. E Exato. aí a gente vê que acaba dando errado. Dando errado, eu nem estou falando no sentido que de repente o laboratório vai falir, por exemplo. Mas às vezes o laboratório está subutilizado. Às vezes o laboratório podia estar muito melhor, mas como já está bom, já está bom. Não, mas ele poderia ser excelente, poderia ser ótimo, né? E aí as pessoas vão deixando, não vão cuidando disso. Então tenha um plano, um planejamento organizado sobre isso. Vê aonde você está hoje aqui, para onde você quer ir. Parece clichê, mas não é. Você tem que entender aonde você está para você ir do ponto A ao ponto B. Você E quer ver aí uma. vai ter um processo. E no É, processo aí que vem, né? Que é gradativo. Não vai, você não tem como dar um pulo do A para o B. Sabe por quê também? Porque acontece justamente isso que eu estava falando. Se você dá um pulo muito do A para o B, assim, muitas vezes, quando você chega lá no B, você não passou pelo processo, você não está preparado para ter o B. Aí é na onde você desestrutura tudo, né? Hoje mesmo eu vi uma pesquisa que quase 80% dos brasileiros não sabe responder aquela pergunta assim: como é que você vai estar daqui 5 anos? Porque o brasileiro tem uma mentalidade do imediatismo. Ele não tem planejamento de pensar, daqui 5 anos eu acho que eu vou estar casado, já vou ter comprado meu carro, minha empresa vai estar assim, ou então no meu serviço eu vou estar em tal cargo. Não, o brasileiro só pensa no sábado que vem, no próximo feriado, na viagem da semana que vem. Sabe, esse tipo de planejamento curtíssimo, não é nem curto, é curtíssimo. E isso é uma verdade. A gente vê que a maioria dos brasileiros não tem realmente esse tipo de pensamento, né? Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade para isso também. Começar a planejar as coisas, né? Na nossa vida, uma outra coisa que mudou muito também foi quando a gente colocou no papel as nossas, É, as nossas decisões, né? E as nossas, como é que fala? Os nossos planejamentos futuros, né? os nossos objetivos, né? Objetivos, né? E tudo que a gente colocou no papel
aconteceu. E não foi mágica. Foi por visualização e objetivo, né? Porque você vê ali exatamente o que você quer. Então você começa a trabalhar a sua mente para que aquilo venha acontecer na sua vida, porque teoricamente aquilo já está carimbado no seu cérebro. E você já marcou para o seu cérebro, ó, é isso aqui que a gente vai fazer. Doa o que doer, mas a gente vai chegar nisso aqui. E a gente fez, né? A gente tem o nosso mural, conta aí pra galera aí o Lembro nosso que eu mural contei lá. uma vez o filho de uma protética falou: Ai, Jana, agora ele quer fazer, ele tá achando que ele vai ganhar tudo que tá ali, né? Mas por quê? Na verdade, essa é a parte inocente, né? De achar que é só vamos colocar umas fotos ali no mural e tudo vai acontecer. E não é assim. É que aquilo, quando a gente pega, o que que é um mural, né? A gente faz um mural da vida extraordinária todo ano, a gente pega, Posso junta. mostrar aqui rapidinho pra eles? Tá aqui do meu Ah, lado. muito Só um pessoal, flashzinho. não, muito Só um pessoal, não flashzinho quer. assim. Só pra Não. eles verem que tá aqui. Que a gente vê todo dia cedo. Então é bem rapidão, vai. Eu não Bem gosto rapidão, de. ó. Tá, eu só vou dar uma viradinha ali, ó. Eu tô no meu quarto, então a gente acorda de manhã e olha pra parede, ó, tá ali, ó, o nosso mural, tá vendo? Não dá nem pra ver, É, mas tá tá bom. ali. Tá Todo ali. o nosso futuro tá ali, tá na nossa frente. A gente acorda e olha pra ele todo dia. Exatamente. Então, o que que é? A gente sentou junto, todo ano a gente faz. Então, a gente senta, a gente vê o que que a gente quer, qual que é o nosso planejamento de ano, o que que vai fazer, e a gente escolhe algumas fotos que representam isso para nós, o que que representa. Então, ali tem viagem, tem projetos, tem muitas coisas que a gente julga ser necessária na nossa vida. Tem nossa parte espiritual, nossa parte de saúde, tem tudo. E aí, depois aí eu fui explicando sobre como fazia tal, né? Só que não é só você ir lá e pegar umas fotos e colocar, que simplesmente, né, Vai pela lei da acontecer do nada. atração, isso daí vai acontecer. Não, na verdade, a gente olha, então, realmente, igual o Eric falou, aquilo fica carimbado no nosso subconsciente, a gente sabe que a gente está trabalhando para aquilo. Então, aí a gente vai traçar os passos. Quais são os passos para a gente conquistar aquilo? E, e é interessante porque, assim, desde quando eu e o Eric, a gente casou, né, que a gente começou uma vida junto, a gente tinha os nossos objetivos sempre nossos objetivos. Isso eu acredito que tem hora assim que eu pergunto, eu falo assim, nossa, será que a gente é tão diferente assim? Porque a gente às vezes conversa com alguns casais assim que são casais, mas não parece casal, sabe? Nada contra, Uhum. mas assim, a gente nunca funcionou dessa forma, a gente sempre Não, funcionou nós dois juntos, né? como Então uma a gente empresa. era basicamente, recebia. Então a gente recebia o que vai pagar, pagava tudo, o que Nosso, sobrou, o que que a nosso, gente vai fazer, nosso salário né? ia pro caixa, né? Não ia pra Aí carteira de cada um. e assim a gente sabia o que a gente quer fazer, por exemplo, no nosso primeiro projeto lá atrás, foi comprar uma casa, depois reformar a casa. E nisso a gente tinha algumas coisas que a gente tinha que dizer não, a gente tinha algumas coisas que a gente tinha que abrir mão para que para que a gente conseguisse realizar esse sonho nosso, porque realmente o que eu falo, sonho é sonho até que você não coloque em ação. Então, aí a gente transformava os nossos sonhos em ação, em metas. E aí a gente, às vezes as pessoas que estão do nosso redor, assim, elas não entendem isso. Então a gente às vezes tinha que falar não para algumas saidinhas, para algumas coisas. Ai, nossa, pão duro, né? Algumas coisas assim. Isso, só que para nós a gente estava sempre numa linha porque a gente sabia exatamente o que a gente queria. E nessa parte, principalmente financeira, a gente conseguiu fazer, porque a gente sabia exatamente o que tinha que fazer. E aí a gente realmente, eu já falei tanto que eu já até perdi, né? Mas eu vou tentar voltar aqui. Então aí a gente fez essa parte do planejamento financeiro, ok. Só que aí, nesse meio tempo, lembra que eu falei que tem várias coisas ali no mural, né? Uma das coisas era a parte de saúde, né? E aí, eu não sei quem conhecia o Eric aí há uns anos atrás. A gente até brinca, o Eric, toda vez que vê uma foto dele, como é que você fala, amor?
Ô, louco, bicho. Porque realmente o Eric, ele estava obeso, o Eric já estava com pressão alta, estava com gordura no fígado. Então, assim, por quê? Porque realmente trabalhava muito, não tinha tempo de se cuidar, não tinha tempo de fazer Uhum. nada. Então, aí a gente começou, peraí, não é só o financeiro. Sim. Entende que às vezes a gente pensa em crescer muito financeiramente, é lógico, porque o dinheiro é bom, mas não é só o financeiro. E Sim. aí a gente tinha as crianças pequenas, as meninas tinham acabado de nascer, e o Eric dava aula em escola, e tinha o consultório, tinha o laboratório, e era aquela loucura. Eu peguei, a gente sentou novamente, falou, peraí, tá disfuncional. Por quê? Porque a gente realmente está correndo atrás disso aqui, ok, isso está realizando, só que todo o resto. Então aí a gente se organizou mais uma vez e aí a gente inseriu também nessa essa outra parte na nossa vida. Aí o Eric começou a praticar exercício, tal, porque segue ele aí vê que ele faz corrida, tal, e aí ele começou a emagrecer e perder perder quilo e também comer melhor e ter mais tempo para nós, ter mais tempo para a família, pensar mais nesse lado espiritual que a gente já estava deixando também. Então, tudo vai se encaixando e aí você começa a olhar a tua vida assim de uma forma mais completa, sabe? Porque eu nem sei por que que eu vim para esse lado, mas eu acho que isso é muito Não, isso, importante. isso é bacana. É até legal você explicar sobre a roda da vida também, porque a vida gira, de acordo com as nossas ações e as nossas pontas mais importantes do que a gente tem para fazer. E aí tem um exercício que a Janaína gosta de fazer, que é a roda da vida, né? Então pense numa roda, né? Onde você tem ali, por exemplo, a sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida espiritual, a sua vida de caridade, a sua vida, o que mais? No casamento, né? Educação dos filhos, tudo assim você coloca numa roda. E aí você conta de zero do centro para 10 na ponta, né? Então, para cada uma dessas ações, você dá uma nota de 0 a 10, né? Então, quando as pessoas fazem isso, e às vezes você tem que ser bem sincero com você mesmo quanto a isso, né? E aí, quando você junta as notas que você deu, você vê que às vezes sua vida não forma um círculo. E aí essa roda não gira. Então, é muito importante a gente ter essa ideia de que tudo tem que estar funcionando relativamente bem para que a sua roda gire. Porque não adianta nada você estar, por exemplo, financeiramente 10, mas aí sua família está 2, a educação dos seus filhos está 1, aí sua religiosidade está em 3, né? Aí a sua saúde está em 0. Já começou a imaginar que se fosse uma roda isso aí não ia girar? Porque não estaria Fica, redondinha, né? fica disfuncional, né? Disfuncional. O que eu entendo é o seguinte: quando você abre, por exemplo, abri minha empresa, é claro que tem os combinados. Igual, Claro, claro. quando lá atrás, quando o Eric falou, né? O Eric, então, primeiramente ele foi, o Ju pegou, deu as dicas para ele. Ok, não fez um curso, né? Você não chegou a Não. fazer um curso, você só sentou lá, É, olhou, tal. Aí ele, vamos fazer um curso agora, vou me especializar. Então, aí novamente, era um curso que para nossa realidade na época não era um curso muito acessível. A gente não uhum. tinha condições financeiras para pagar esse curso, porque era um curso bem caro. Eu não gosto de falar que o curso é caro, mas era um investimento bem alto. Dava para comprar Sim, um carro, né? dava. E eu lembro que na época eu falei, bom, vai dividir? Aquela história, né? Vai dividir? Então tá bom, né? Vamos que vamos. E o Eric fez um curso modular, aí tinha que ir para outra cidade. A gente morava, gente, onde a gente morava lá era o fim do mundo. Então era tudo 400 muito quilômetros de distância. longe, né? Aí tinha que deslocar, então tinha Hotel. combustível, tinha hotel, tinha alimentação, então acabava sendo valor que a gente tinha que desprender ali que não era muito muito acessível, mas tinha como pagar, tinha que fazer essas coisas aí que eu falei, né? Fechar umas torneirinhas dos outros lados, né? Se privar de algumas outras coisas para poder fazer, tá?
Só que eu acho que ali também foi a grande virada para nós, né, amor? Uhum. De aliás, eu acho que essa mentalidade de buscar conhecimento, mesmo desde sempre, né? Eu acho que isso daí a gente teve muito já desde sempre, Aham. porque mesmo que esse curso específico foi o curso que começou para os cursos de outro nível, assim, que estava bem acima da média do valor que a gente estava acostumado a pagar, mas a gente sempre foi buscar o melhor que a gente podia pagar naquele momento. Então, Uhum. é uma coisa que eu sempre falo. Você não pode pagar o X, paga o Y, desde que o Y também vai te dar soluções, Vai dar né? resultado. Vai te dar resultado, porque quem faz o aluno é você, né? É você que vai fazer o que você vai fazer com a informação, porque a gente vê também um monte de gente faz um monte de curso ali e não consegue aplicar nada. É. Sai do curso e depois não aplica nada. Você quer ver uma coisa interessante? Esse mês está fazendo 30 anos que eu fui num primeiro evento da PEDESP, num, Nossa, num, num curso da PEDESP. Eu lembro até hoje, foi em é agosto de velho, né? 1995. Tô velho, né? Agosto de É, 1995. E sabe o que que eu fui assistir lá? O lançamento da muralha de silicone com o professor Tomás Gomes. Olha olha só. só. É, o lançamento foi quando ele mostrou ao mundo, aliás, no Brasil, né, o que era muralha de silicone, que até então só se fazia muralha de gesso para prensar a dentadura. Ninguém sabia fazer em silicone. Então eu, naquela época, com 16 anos, fui o primeiro a chegar na minha cidade com a tecnologia de fazer muralha de silicone. Na verdade, foi eu, o Robson e o João Marcelo, né? Nós três. Fomos os primeiros lá da nossa região a ter essa visão. E numa época que não existia internet, não existia nada, né? Para você ver alguma coisa, você tinha que ir num evento e esperar mais 2 anos para que esse evento acontecesse de novo para você ver uma novidade. Eu não tinha jornalzinho, não tinha internet, não é que não era difícil a internet, não, não tinha internet, não existia internet, era só televisão. Que ano que era isso, gente? Computador, ainda, o Windows Não tinha, 95 não tinha era. aquela internet que ficava Não, não fazendo existia barulhinho. internet. A internet foi criada aqui nos Estados Unidos. Ela chegou no Brasil em 95, mas ela chegou para as instituições federais primeiro, assim, não tinha, não existia. Não existia e-mail, você não tinha e-mail. Quando começou a internet ali no Brasil, você tinha que ter um CD do servidor. Você lembra disso? Que Não, você meu filho, eu não colocava. sou tão velha igual Ah, você. Você tá cara, falando aí, eu, você hein? era pequenininha. Eu devia estar brincando nessa Mas época. é isso em 95. Em 95 a internet estava chegando ainda, estava começando, então não era acessível aos brasileiros. Então a gente ia até um evento, via alguma coisa e voltava depois de 2 anos para ver o que tinha mudado. Então, desde essa época eu já fui atrás. É interessante que uma das coisas, né, que estava no meu mural lá quando eu fiz ele a primeira vez, era poder estar ali no palco da Pedesp, né? Foi onde eu tive a minha primeira visão do que a gente chama de sensação uau, né? Foi quando eu vi o Tomás Gomes ali na minha frente, né, explicando pra gente. Ali em 1995 eu pensei, é ali que eu quero estar, naquele palco ali. E em 2019 eu fui convidado na primeira vez a palestrar na APDESP. Foi uma das coisas que estava lá no meu mural também. Então eu trabalhei desde 95 até 2019 para poder estar no palco da APDESP e apresentar uma aula lá. Então nada vem devagar, nada, aliás, nada vem tão rápido na sua mão. É que Depende do quanto agora você se esforça, né? a informação agora ela vem mais rápido, né? Bem mais Agora a rápido. informação ela tá aqui, olha, ela, né? E tem E muita agora, informação E agora você gratuita. cria o seu palco, né? Nós estamos aqui num É, palco, a gente criou um palco agora e tem gente assistindo, então é diferente, mas vocês mesmos que estão aqui hoje com a gente já merecem os nossos aplausos porque vocês estão buscando algo diferente. Que muita gente fala assim, o que eu vou ver? Mentalidade, o quê? E volta naquela ideia que a Janaína falou, do cara que pensa, eu sou assim mesmo, nem nada vai mudar, e o Brasil, essa porcaria, e tudo aí mesmo. E fica nessa daí, ó. Então, você faz a sua história. Ninguém faz por você. Essa que é a verdade, né? é, exatamente.
E aí a gente parte para outra que é a questão de resiliência e adaptação, né? Bom, eu acho que a gente tem muita propriedade para dizer de resiliência e adaptação, Mudança, porque né? nós, para quem não sabe, né, a gente mudou, a gente está morando aqui nos Estados Unidos fazem 2 anos, e foi uma mudança muito grande mesmo para nós, porque mudança em todos os sentidos, né, mudança de vida, mudança para minhas filhas na nossa casa e tudo mais, e então acredito que quem consegue ter esse feeling de realmente se adaptar a outras coisas, de ter, na verdade, a flexibilidade, eu acho que essa palavra é até mais assim, ela cabe mais, né, do Mais que a apropriada, né? Do que, adaptação, porque, na verdade, eu acredito que a gente tem que ter ser flexível mesmo, né? Flexível a ponto de, tudo bem, eu criei aqui, é igual eu falo para os meus alunos assim, por exemplo, o teu laboratório tem que ter regras, regras claras, mostrar para o cliente, tem que ter as regras. Só que às vezes pode ter exceções, só que sim, toda exceção é uma exceção. Agora, se a exceção virar toda vez você fazer exceção, aí já, quer dizer, você já criou outra regra, porque aí já não é mais exceção, né? isso. Se faz várias vezes a mesma coisa, aí quer dizer que você criou outra regra. Mas às vezes a gente pode ser flexível em alguma coisa. Então, às vezes a pessoa é tão rígida ali com aquilo, e aí ela acaba perdendo cliente, ou ela acaba perdendo colaborador, ou alguma outra coisa mais, oportunidades que não consegue enxergar que Uhum. poderia ser oportunidade. Às vezes até enxerga como uma coisa ruim, ao invés de enxergar como oportunidade, né? Exato. Falando bastante hoje, né? Tá bom, tá Você bom. não, Já não rodou quer falar? bastante. Não quero também. Qual que seria uma outra mudança de mentalidade, né? Ah, a gente, como a Janaína falou, a gente faz tudo muito em parceria, né? Então, por exemplo, teve uma época que eu acelerei e ela segurou as pontas. E teve uma época que ela acelerou e eu segurei as pontas. Então, eu acho que o pensamento também de parceria, né, cabe muito ao casal, né? Eu digo casal porque às vezes um só trabalha no laboratório, ou às vezes os dois, mas a gente tem que entender que tem hora que você tem que soltar um pouco a corda e tem hora que você tem que segurar ela também. Porque se os dois acelerar, pode ser que um vá mais rápido que o outro e essa velocidade desconecta vocês. Então, acelera um pouquinho você, depois acelera um pouquinho seu parceiro, parceira, e vai todo mundo andando mais ou menos na mesma velocidade, porque quando destoa demais, até a conversa dentro de casa ou dentro do laboratório ou entre todo mundo assim, fica difícil, né? Então, é compreender o próximo e segurar as pontas mesmo, né? Para deixar é, a coisa ir crescendo organicamente e saudável, né? É, eu acho que a palavra aí é cumplicidade, né? Isso, Não cumplicidade. competição. Isso. Porque aí nós vamos mais uma vez Verdade, verdade. Porque tem na, muito disso mesmo, a é, competição, né? aí a gente vai um pouquinho nessa parte de casamento, né? Porque a Uhum. gente vê que tem muita gente que trabalha junto dentro de um laboratório, só que aí acaba desgastando o relacionamento por causa do laboratório, né? Uhum. E realmente, quando você é muito mais forte, olha só a potência que pode ser um laboratório se os dois estão ali envolvidos com o mesmo objetivo, sabe? É muito mais potente, né, do que de É, repente a pessoa tá ali só porque o marido quer ou só porque a mulher quer e aí acaba dando aquela disfunção. Então, essa mentalidade de cumplicidade, isso vai fazer toda a diferença dentro do seu relacionamento também.
Não obrigue sua mulher a ficar dentro do laboratório se ela não quer, né? Ou não obrigue seu marido a ficar dentro do laboratório se ele não quiser. Mas, com certeza, quando vocês dois estão inteirados no mesmo objetivo ali, a probabilidade de dar certa probabilidade de crescimento é muito maior. É. E uma outra coisa também que veio aqui na minha mente agora de falar, porque a gente falou de mentalidade, 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 mas não falamos de cuidar da cabeça, né? Porque a gente está falando aqui de crescimento profissional, de melhorar seu laboratório, de melhorar o seu rendimento e tudo mais, mas às vezes a sua cabeça não está pronta para isso, né? Então também buscar conhecimento para entender como funciona a sua cabeça, que eu acho que isso é a parte mais difícil, é saber como você aprende as coisas também, qual que é o melhor caminho para que você consiga alcançar outras coisas, né? Porque uma coisa simples, né? Que a gente já falou aqui em outra live, né? Que eu fiz 6 anos de faculdade de odontologia, eu usei um caderno, porque eu entendi como o meu cérebro funciona, porque não adianta eu ficar escrevendo enquanto o professor está falando. Se eu não prestar atenção, por exemplo, se eu estou conversando com a Janaína aqui em casa, eu tenho que ouvir ela falar comigo. Se eu estiver fazendo outra coisa, ela sabe que ela vai estar falando com as paredes, porque eu não vou entender nada e não vou prestar atenção. A minha cabeça funciona assim. Tá falando, eu tenho que estar ouvindo. Se eu não estiver te ouvindo, eu não vou pegar, eu não vou entender. E isso serve para um filme, uma aula, né, na escola, na faculdade, num curso, o que for. Se tiver, sabe aquele ambiente de barulho, de confusão, aquilo eu me perco. Então eu sei que eu tenho que estar extremamente focado na audição. Eu sou auditivo, auditivo. Então, o que eu estiver ouvindo, eu sei que eu vou guardar na minha mente. Agora tem gente igual a Janaína aí, que se ela não estiver escrevendo num caderno enquanto ela estiver ouvindo, olha lá, enquanto ela não estiver escrevendo o que ela estiver ouvindo, ela não consegue guardar, porque ela já é uma mente sinestésica, né, que precisa ouvir, escrever e ver. E eu sou Pior jeito, totalmente né, gente, de aprender, fala sério. eu sou totalmente auditivo e visual. Então eu tenho que ver o cara explicando e ver ele fazendo. Se eu fizer isso, pum, tá na minha mente. E a Janaína, ela tem que ver, ela tem que ouvir e ela tem que escrever o que está acontecendo lá. Então é muito importante você se conhecer também. Então vá conhecer seu cérebro, né? Que é muito importante hoje em dia, está muito em alta falar em mentalidade, vários psicólogos, psiquiatras aí, terapeutas na internet aí, e é verdade, e é verdade. Quem não tem a cabeça boa e não se conhece, não consegue dar um passo a mais É, na vida, né? Não na consegue verdade, evoluir. a palavra que você quer falar aí é autoconhecimento. Isso, então diga, vai. É a Então, sua é deixa. o que tá na moda, que tá, não é que tá na moda. Você sabe que eu acho que não é que tá na moda, eu acho que A gente recebe muito conteúdo disso, né? mas eu acredito que é por causa da nossa idade. Será? Eu, eu acredito que quando a gente chega numa certa idade, assim, igual eu nos 30 assim, a gente quer procurar se conhecer cada vez mais. Então, assim, quando a gente começa a se conhecer melhor, a gente consegue extrair muita coisa melhor aqui de dentro, entende? E aí a É. gente começa a extrair o melhor do outro também. Porque, olha que interessante, né? Lembra que na live de liderança mesmo a gente falou, né? Se o comando tá errado, o erro é do comunicador, né? Aham. Então, às vezes, ó, uma coisinha besta que aconteceu com a gente. A gente foi pro Brasil, fez o aniversário da minha filha. Aí a cabeleireira falou assim: né, vocês quatro, não sei o quê. Eu ia com a minha mãe para fazer o cabelo, maquiagem, não sei o quê, ia ser bastante gente. Aí ela falou: vem com o cabelo lavado, então, é uma amiga minha, né? Vem com o cabelo lavado que vai ser mais rápido e tal. Eu falei: tá bom. E ela falou: vem com o cabelo lavado. Aí eu fiz todo mundo, vamos tomar banho, vamos lavar esse Vamos cabelo e lavar o tal. cabelo. Todo mundo chegou com o cabelo lá quase ensopado. Assim, a hora que ela viu, ela olhou assim e falou assim: meu Deus, por que que você está com o cabelo molhado? Eu falei: uai, você não falou pra vir com o cabelo lavado? Ela falou: veio pra vir com o cabelo lavado e seco, né? Você tinha que ter lavado, mas agora eu vou ter que secar tudo no secador. Eu falei: não, em nenhum momento você Você me falou que era falou pra isso, ser seco. exatamente. Eu não entendo, eu não sou cabeleireira, eu faço ideia do que tem que fazer, né? Então,
o erro é sempre do comunicador. Então, Isso. se eu soubesse, se eu conhecesse como que é por trás de um salão, assim, o processo de um salão, digamos assim, eu ia saber que ela estava falando para ir com o cabelo seco, que assim ficaria mais Cabelo, fácil, porque só ia modelar, ela entendeu? devia falar assim, vocês têm que vir com o cabelo limpo. Sei O lá, limpo é né? lavado e seco, né? É, a A comunicação é fundamental. comunicação. Então, e aí a comunicação a gente esbarra também, quando a gente está dentro do laboratório, do modo que a gente vai comunicar para a pessoa também, como aquela pessoa vai receber. Igual assim, você imagina você chegar para o Eric, que ele acabou de falar que ele só te escuta, aí ele tá lá aplicando a porcelana, você chega aqui atrás dele, fala, 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 e ele continua lá. Ele não te ouviu, você vai embora, você Já vai aconteceu isso imaginar várias que vezes. tá tudo certo. Mas ele nem. É porque ele tá lá Fala e assim, mas você ele. não lembra que eu te falei? Eu falei, mas você nem falou comigo. Não, eu falei, você estava lá assim. Eu falei assim, não, mas você não falou comigo. Ele Tá, deve eu ter falei, TDAH sei que também, não né, ouviu. gente? Hoje tá na Ah, moda hoje também. tem moda também. Eu Não, devo ter pego o TDAH também. o mais interessante é isso, porque às vezes a pessoa tá fazendo outra coisa, tá? Então, você entendendo como você funciona é o melhor modo para que você comece a despertar também para entender como o outro funciona e passar isso. Então, essa parte é fundamental. Se você tenha aquele objetivo de ter um laboratório que você vá ter pessoas trabalhando para você, trabalhando com você, você precisa sim aprender a trabalhar com eles. Precisa aprender a ser líder, primeiro líder de você mesmo, para poder liderá-los. Exatamente. É isso aí. Ô, gente, hoje vocês ficaram só ouvindo, ninguém tem nada para dizer aí. E eu vou É te que é um falar, assunto amor. mais poético, né? E você acredita que já deu 57 minutos de você Pois é, aí eu falo, falando? né? Falo. Tem Ó, hora gente, que se eu vocês falo, tiverem eu nem alguma percebo. coisa, alguma pergunta, qualquer colocação aqui, vocês já escrevam aqui para a gente poder comentar também e ajudar alguma situação que vocês estejam passando aí, porque é como a gente sempre diz, né? A gente não tem a resposta para tudo, mas muita coisa que vocês estão passando por aí a gente já passou. E às vezes a gente já sofreu o que vocês estão sofrendo também. Então a gente não quer dar a solução, a gente só quer que vocês evitem cair no mesmo buraco que a gente caiu. Talvez vocês caiam em outros, É, mas aí pode vocês já ser. estão preparados, mais É, preparados. E é isso que é evolução, né? A gente aprender com os erros dos outros é a melhor forma para a exato. gente poder O erro evoluir, né? ensina, às vezes o erro ensina mais do que o acerto, porque tem aquela história, né, do Thomas Edison, né, falar para ele assim, mas como é que você continuou procurando fazer a lâmpada se você errou 777 vezes e acertou na última? Ele falou, eu descobri 777 jeitos de não fazer uma lâmpada. Não é verdade? Se ele Exatamente. tivesse acertado na primeira, ele poderia não ter acontecido muitas outras coisas, né? Então, o erro nos ajuda. Então, a gente precisa aprender com os erros. E todo mundo vai errar. Não tenha medo, não tenha receio. Essa mudança de mentalidade, essa mudança nas nossas vidas, assim, sempre vai estar acontecendo. Então, a gente não pode ter medo. A gente tem que dar o primeiro passo. Né? Mais uma frase de efeito, né? Ex- ex- Uma longa jornada sempre começa com o primeiro passo, né? Então, exatamente, né? Trocar o medo por curiosidade, né? exato. É, e entender também que a gente tem que se comparar com a gente mesmo. Nossa, eu de hoje, aí eu de amanhã comparo com o que eu fui ontem e é assim. Porque se Uhum. você também ficar só de olho hoje em Instagram e em tudo mais, é lógico que a gente vai chegar aqui, a gente vai falar histórias para inspirar mesmo, né? As pessoas estão aí, ninguém vai ficar colocando coisa ruim também, porque para que vai compartilhar isso? Mas a gente só tem que ter a sabedoria, né, o discernimento de entender que ali é só um palco, né? Que tem Uhum. sim, todo mundo teve tombo, todo mundo teve obstáculo, todo mundo tem os percalços aí do dia a dia, os desafios do dia a dia. Nada é mil maravilhas, né? Só que aí você tendo ferramentas para lidar com eles, você vai passar com muito mais calma, né? Com muita mais maestria do que aqueles desinformados, né? Dos que não procura conhecimento e não procura a evolução. É,
Mas Só é mais isso, uma né? palavrinha, mais Ah, uma palavrinha aqui que eu lembrei que hoje eu vi uns 4 podcasts, então mais uma palavra aqui, que é a tal da motivação, né? Tem gente que fala assim, mas eu não tenho motivação para poder mudar, eu não tenho motivação para fazer diferente. E aí você pode separar a motivação em 2 palavras, o motivo e a ação. Então você tem que se motivar para agir, então tem que partir de você. Não vai vir ninguém aqui e falar, ô meu amigo, vai aí, ó, eu te ajudo. Não, é de você. Então você tem que agir para que o motivo apareça. Então, crie o motivo. E aí criar um com motivo. certeza você vai agir. Ó, o Jun tá falando do Exatamente. print, faz tempo que a gente não faz isso, né? Então, Ah, é o meu. Ai, peraí, deixa eu dar acenar pro pessoal aqui, porque tinha travado, eu nem vi, tinha travado nos comentários. Eu gosto de ah, acenar quando o pessoal entra. Peraí, tá acenando para todos vocês que entraram depois, gente. ó, a gente vai fazer uma pose aqui e vocês tiram um print e marquem lá, postem no story de vocês e marquem a gente que a gente vai repostando. Pode marcar o Protético Empreendedor aqui, marca a mim também, que a gente vai repostando o que vocês. E aí deixa um recadinho lá o que vocês acharam da live, que é muito importante para nós também. E é muito legal entender o que vocês sentiram também e o que vocês acharam dessa conversa. Porque aqui Até para a gente perceber, né? é isso. Saber se a gente está falando muita Falando besteira ou não. bobeira, não tá? Vocês estão gostando, não tá, né? E comenta também embaixo lá, né, da nossa. Depois que essa live ela sempre É fica gravada gravada, né? aqui no Instagram e também fica gravada lá no YouTube. Quem não segue a gente lá no YouTube, vai lá, Protege o Empreendedor também. Se inscreve, assina é, coisa o sininho lá, ativa o sininho, Ativa o sininho. ativa o Vai lá no sininho. YouTube que tem todos os nossos vídeos estão lá, E tem muita lá coisa as lives são interessante. mais compiladas, então dá para você assistir enquanto você tá, igual o Eric faz aí, ó. Enquanto tá aplicando lá, você coloca, né, no YouTube, tem como você fazer isso. Aqui não tem. Então, é uma opção também, Então tá? vamos fazer a pose aqui para vocês printarem, né? Hum, Dá um sorrisinho assim, faz um sinalzinho. É isso aí. Muito bem. Então, mais alguma gente, coisa? só isso. Quem quiser se entrar também para o grupo para ser avisado da live, Isso. ah lá, se inscreva no grupo. Isso mesmo. Uhum. Lá no link da bio tem um grupo de WhatsApp somente para avisar quando a gente faz as lives. Você não vai ficar sendo incomodado. Mas se você Uhum. quiser saber que toda vez que tiver live, os assuntos que tiver live, vai ter lá. Se tiver algum assunto que vocês queiram que a gente fala por aqui, também manda no direct lá Manda no que a direct. gente responde. Ah, só uma coisinha, não sei se a pessoa está aqui, mas assim, tem vez que as pessoas perguntam algumas coisas assim no direct muito, 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 muito específica, e não tem como eu falar, dar um palpite só por um negócio assim muito. Palpite Porque seria um livro, né? então acaba ficando um pouco difícil de eu fazer isso. Mas eu sempre que posso respondo da melhor forma possível. E também tem algumas pessoas que eu vou te falar, essa eu vou desabafar, gente. Pelo menos um muito obrigada, né? Também, isso eu agradeço, né? Porque às vezes você fica lá e responde, a pessoa não dá nem um joinha, nem um obrigado. Poxa vida, né? Então, quem quiser também, se tiver algum assunto, manda lá no direct que a gente responde também, tá bom? Exatamente. Tá joia, gente? Muito obrigado por mais essa companhia. Hoje encheu legal a live, bateu bastante gente aí. Muito obrigado a todos e avise a galera aí que sempre tem um papo bom aqui, tá bom? Então, um Beijo, beijo para vocês. gente. Fica com Fiquem com Deus. Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.